Bom, vamos trabalhar agora com o conceito de máximo e mínimo de função. Uma aplicação importante das derivadas é a gente utilizá-las para encontrar pontos de máximo e mínimo de uma função. Aqui para a função de várias variáveis ainda existe outro ponto que é chamado de zero, depois eu vou mostrar o que é, mas para a função de uma variável a gente só tem ponto de máximo e de mínimo nesse conceito que a gente está tentando procurar, tá? Então, esses pontos de máximo e mínimo que a gente procura são chamados de máximos e mínimos locais, tá? Porque elas têm uma característica importante aí e eu vou discutir agora. Então, vamos considerar primeiro o caso aí para a gente analisar de uma função de uma variável. Então, vamos pensar uma função f de x que está contida, que está no domínio D, contida em R até R, tá? Então, uma função de uma variável real a uma variável real. Então, vamos colocar, por exemplo, nesse caso, esse desenho aqui, tá? Esse desenho que está aqui. Então, imagine que eu tenho essa função. Então, vamos analisar o que acontece para essa função aqui. Esta função tem alguns pontos importantes que eu vou marcar aqui, que é o ponto x0, f de x0, ponto x1, f de x1, ponto x2, f de x2, e o ponto x3, f de x3. Esse ponto aqui, ele é chamado um ponto de máximo local. Esse de mínimo local, máximo local, mínimo local. Por que este primeiro ponto aqui é chamado de máximo local? Bom, primeiro de tudo, a palavra máximo é porque você vê que ele é um valor maior ali. Mas por que é local? Porque na vizinhança dele é o máximo, tá? Então, se você chegar próximo a ele, o que é uma vizinhança? A vizinhança é uma região em torno do ponto, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, isso aqui é uma vizinhança, tá? Do ponto. Então, se você olhar a vizinhança do ponto, que ela vem do mapeamento disso aqui, mais ou menos ali no domínio, a gente vê que localmente, ali naquela região, aquele ponto é o máximo, tá? Por isso a palavra local. Aqui é a mesma coisa, ó, um mínimo local, um máximo local, se você olhar na região dele é o maior valor, e um mínimo local, tá? Bom, o que está acontecendo de interessante nesses pontos, tanto de máximo ou de mínimos locais? Se a gente olhar, tá, antes deste ponto aqui, o que está acontecendo? A função ela está crescendo, né? Porque a gente sabe aqui que ela está crescendo. É só olhar para o gráfico. Mas a derivada então é positiva. Então a derivada é positiva, positiva, e quando ela chega exatamente aqui, a derivada se anula, tá? Então ela passa agora a ficar negativa a derivada, ou seja, a função passa a decrescer até esse ponto que a derivada se anula de novo, tá? Então o que está acontecendo com esses pontos de máximo ou mínimo locais aí que eu marquei? Há uma mudança no comportamento da função. Para um máximo local, antes dele a gente tem uma função crescendo, é óbvio, né? Se você está com os valores, se esse é um ponto de máximo, então os valores antes tem que subir para chegar até aqui. Então a função cresce até chegar no máximo local. Depois a função faz o quê? Ela decresce para chegar até um mínimo local. Depois passa a crescer novamente, tá? Ó, a derivada é positiva, passa a crescer novamente. Depois a decrescer novamente. Mas o que tem interessante nos pontos tanto de máximo quanto de mínimo local? As derivadas primeiras se anulam, tá? As derivadas primeiras se anulam, tá? Até aqui tem um desenho, né? Então a gente pega esse ponto aqui, ó. Aqui eu fiz um zoom num ponto de máximo local. Então a gente vê que antes do ponto de máximo local a derivada é positiva, depois a derivada é negativa, e exatamente no ponto de máximo local a derivada primeira se anula. A mesma coisa aqui, ó, para um ponto de mínimo local. Antes do ponto de mínimo a derivada primeira se anula, exatamente no ponto, antes do ponto a derivada primeira é negativa, exatamente no ponto de mínimo a derivada se anula, depois a derivada fica positiva da função. Bom, então o que tem de interessante tanto no ponto de máximo e de mínimo? A derivada primeira se anula, tá?
Então, no máximo local ou mínimo local, a derivada primeira se anula. Aí a gente chama esses pontos em que a derivada primeira se anulam, a gente chama ele de pontos críticos, tá? Então, os pontos para os quais a derivada primeira se anula são chamados de pontos críticos. Então, os pontos críticos são candidatos a máximo e mínimo de uma função. Na verdade, a gente sabe, né, de função de uma variável que os pontos críticos podem ser máximo, mínimo, ou pode ser pontos de inflexão, por exemplo. Né? A gente tem situações em que pontos críticos podem ser pontos de inflexão, por exemplo, a função f de x igual a x ao cubo no ponto x igual a 0, y igual a 0, né, no ponto 0, 0, ele tem a derivada primeira se anulando, tá? É um ponto crítico, mas ele não é ponto máximo nem de mínimo, né? Ele é um ponto de inflexão. Então acontece essas situações. Mas na grande maioria dos casos, quando a gente tem um ponto crítico, ele vai ser máximo ou mínimo local, tá? Então vou definir aí de modo claro o que é um ponto crítico. Então um ponto x0, f de x0, tá? Lembrando que um ponto ele tem duas coordenadas, tá? Não é só a coordenada x, então um ponto tem duas coordenadas, então o ponto x0, f de x0 é dito ponto crítico se a derivada primeira da função naquele ponto, na coordenada x, né? Na coordenada x0 for igual a 0. Então o que a gente tem? Os pontos críticos aí são os candidatos a máximo e mínimo local da função. E como é que a gente encontra este ponto crítico? Para encontrar o ponto crítico, a gente pega o quê? Pega a função, deriva a função e iguala a 0. Posteriormente, a gente, após descobrir os pontos críticos, aí a gente tem critérios adicionais para identificar se o ponto crítico é de máximo ou de mínimo. Tem mais de um critério adicional. Por exemplo, tem um critério da segunda derivada que ele é baseado num critério geométrico, tá? Então, depois que a gente encontra o ponto crítico, tá? Então, imagina que esse ponto aqui, ó, x aqui é a coordenada x, aqui é a coordenada x também do ponto. Então, para este ponto aqui, olhe bem o que acontece. A boca é para cima, né? Então, como a boca é para cima, quer dizer que a concavidade é positiva. Então, quer dizer o quê? Que a derivada segunda é maior do que zero no ponto f, no ponto x0, o f de x0. Então, a derivada segunda aqui é positiva. Então, quando a derivada segunda, a derivada primeira for igual a zero no ponto x0, na coordenada x0, e a derivada segunda for positiva, o ponto é de mínimo local. Se por um grande acaso a derivada primeira se anula e a derivada segunda é menor do que zero, ó, concavidade para baixo, aí boquinha para baixo, quer dizer que aqui a gente tem um ponto de máximo local, tá? Então, o critério da derivada segunda para a função de uma variável, ele é o seguinte, né? A gente pega x0, f de x0, um ponto crítico, então a gente encontra esse ponto crítico fazendo o quê? Derivando a função igualando a zero, a gente encontra a solução disso, encontra o ponto crítico especificamente. Aí a gente vai fazer a análise. O critério da derivada segunda diz o seguinte: se a derivada segunda no ponto for positivo, o ponto é de mínimo. Se a derivada segunda for negativa, o ponto é de máximo. Aí você pergunta, professor, e se a derivada segunda for igual a zero? O critério é inconclusivo. Pode ser tanto máximo, quanto pode ser mínimo, quanto pode ser ponto de inflexão, tá? A gente pode ter exemplos disso tudo aí, tá? E agora, se tem você fala, cadê o exemplo, né? Então, você pega a função, por exemplo, f de x igual a x à quarta. Se você fizer um cálculo aí, você vai ver que f de x igual a x à quarta, no ponto x igual a zero é ponto crítico. Então, você vai ver que a derivada segunda, para ela, vai se anular também. A gente sabe que para essa função aqui, o ponto x igual a zero é mínimo. Professor, então vai ser sempre mínimo. Não, ó. Se eu colocar o sinal de menos, no ponto x igual a zero,
essa função também se anula. Então, mas esse aqui seria um ponto de máximo. Derivada primeira e segunda se anula. Ou f de x igual a x ao cubo, que é um ponto de flexão, tá? Então a gente pode ter as três situações quando a derivada segunda se anula. Por isso a gente diz que é inconclusivo, tá? Então a gente não sabe se é máximo, mínimo ou inflexão. Existem critérios adicionais, né? Tem o critério da derivada primeira, que eu não vou discutir aqui, mas que funciona bem neste caso, que a derivada segunda se anula. Mas vamos lá então. E agora se eu considerar uma função de duas variáveis? O que acontece com uma função de duas variáveis? Aqui eu fiz um desenho bonitinho aqui da função f de x igual a x quadrado. Isso aqui é um paraboloide, tá? Sei lá, vamos pôr um ponto B aqui, ó. Então essa função seria f de xy igual a b mais x quadrado mais y quadrado, tá? Então a gente nota que este ponto aqui é um ponto de máximo local também. Na verdade, ele é um máximo geral para a função, né? Porque ele é o maior valor que essa função pode assumir. Mas ele é um máximo local. O que está acontecendo com esse máximo local? Se você olhar, você vai ver que o plano tangente passando por este ponto aqui, ó, esse plano tangente que eu fiz vermelho aqui, ele é paralelo tanto a x quanto a y. Na verdade, ele é paralelo ao plano XY. Se ele é paralelo ao plano XY, quer dizer o quê? Quer dizer que a derivada primeira em relação a x e a derivada primeira em relação a y são zeros, tá? Porque se a gente lembrar da equação do plano tangente, ela é assim, a z menos z0 igual a derivada de f em relação a x, x menos x0, mais derivada de f em relação a y, y menos y0. Se este plano aqui ele é paralelo tanto ao eixo x quanto ao eixo y, quer dizer que não há variação em x e y, não faz diferença. Então é o plano z igual a alguma coisa. Este seria o plano z igual a b, né? Plano z igual a b. Então quer dizer que tanto isso é zero quanto isso é zero. Então a gente teria z igual a b aqui, colocando o z0 igual a b. Então, nesta situação, a gente identifica claramente que para a gente ter um plano tangente que seja paralelo tanto a x quanto a y, é necessário que as derivadas primeiras se anulam, tá? E aqui também, ó, um ponto de mínimo, a mesma coisa. Este aqui também é um ponto crítico e a gente consegue identificar que para este ponto crítico aqui, tá? Um ponto de mínimo, e a gente consegue identificar que para esse ponto de mínimo, tanto a derivada primeira quanto em relação a x, quanto em relação a y se anulam, tá? Então, a gente faz a mesma definição que a gente tinha anteriormente. A gente pode definir o ponto crítico para a função de duas variáveis? Pode. Como é que vai ser a definição de um ponto crítico para duas variáveis? Então, a gente vai dizer que a gente tem um ponto x0, y0, f de x0, y0. Por que isso aqui? Porque a coordenada x, coordenada y e a coordenada z, que é o valor da função no ponto x0, y0. Então a gente diz que o ponto x0, y0, f de x0, y0 é ponto crítico se a derivada primeira em relação a x se anula e a derivada primeira em relação a y se anula também no ponto x0, y0. Tá? Então, essa situação que a gente tem. Bom, como acontece no caso para a função de uma variável, a gente tem que classificar o ponto crítico que a gente encontra. Só que neste caso aqui, além do ponto de máximo quanto no ponto de mínimo, a gente tem mais um ponto chamado ponto de Sella, que eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Bom, então vamos identificar geometricamente o que vem a ser um ponto de mínimo local, para a gente tentar entender o que vem a ser a Sella, né? Então, um ponto de mínimo local. Então, aqui tem um desenho de um ponto de mínimo local. O que acontece? Se você estiver aqui, qualquer caminho que você tente seguir a partir do ponto vermelho, você vai subir, tá? Não importa a direção que você siga. Se você segue para cá, você sobe. Se você segue para cá, você sobe. Se você sobe para trás, segue para trás, você sobe. Qualquer direção que você siga, você sobe. Por isso ele é um ponto de mínimo. Então, não importa a direção que você siga, o ponto
a partir daquele ponto de mínimo, você vai sempre subir. Por isso é um mínimo local, tá? E para o máximo local, o que acontece? A mesma ideia, né? Só que para o máximo a gente desce. Então, você está nesse ponto aqui, ó, você segue nessa direção, você desce. Nessa direção, você desce. Nessa direção, você desce. Na outra direção, você desce. Então, importa a direção que você siga, a partir do ponto de máximo, você sempre vai descer. E aí eu disse que tem um outro ponto, que é o ponto de sela. De fato é sela. Imagina isso aqui uma sela de cavalo mesmo, tá? Este ponto aqui, se a gente fizer o cálculo aqui, a gente vai ver que neste ponto específico, a derivada primeira em relação a x em relação a y se anula. Tá? Se você fosse fazer o desenho do plano tangente, ele seria assim, ó. O plano tangente, ele iria tocar nesse ponto, tá? Ia ser paralelo tanto a x quanto a y, tá bem? Bom, mas o que acontece aí se a gente considera a partir desse ponto? Se eu vou por este caminho aqui, ó, este que eu estou desenhando, o que está acontecendo? Eu estou subindo, ó. Se eu vou em direção oposta, também estou subindo. Então, imagina essa célula. Você fala, então isso é um ponto de mínimo local. Bom, mas se eu for por outro caminho, ó, se eu vier por aqui agora, ó, eu estou descendo, tá vendo? Ó, estou descendo. Então, em uma direção que eu vou, eu subo. Então, para aquela direção, ela seria um ponto de mínimo. Na outra direção que eu vou, né, essa verde aí, eu desço. Então, ele seria um ponto de máximo. Então, na verdade, ele não é ponto nem de máximo nem de mínimo, porque dependendo da direção que você segue, você pode subir ou descer. Então, nessa situação que ele não é ponto nem de máximo nem de mínimo, a gente chama ele de ponto de sela, tá? Porque ele remete mesmo a um desenho de uma sela de cavalo aqui. Para classificar esse ponto crítico aí, que a gente encontrou, né, calculando a derivada primeira igual a zero, a gente tem alguns critérios aí de classificação. O critério mais simples é o critério envolvendo a segunda derivada. Ele não vai ser conclusivo sempre, como acontece para a função de uma variável também, que o critério da derivada segunda pode falhar, né? Pode ser inconclusivo em algumas situações, eu vou comentar aqui. Mas em grande parte dos casos, na grande maioria dos casos, ele é útil e ele vai ser suficiente para a gente poder classificar, né? Então, para uma função de duas variáveis, a gente tem 4 derivadas segundas. Quais são as 4 derivadas segundas? Bom, então, vamos colocar as primeiras primeiro, né? Então, a gente tem a derivada primeira em relação a x, tá? E a derivada primeira em relação a y. Quais são as 4 derivadas segundas? Bom, as 4 derivadas segundas, eu vou pegar isto aqui, derivar uma vez em relação a x. Então, quando eu derivar isso uma vez em relação a x, eu acho o d2f dx2. E vou derivar isso aqui uma vez em relação a y. Então, vou achar o d2f dx dy, tá? Até está na ordem invertida aqui. Agora eu vou pegar esta derivada aqui, ó, vou derivar uma vez em relação a x, está aqui, ó, d2f dy dx, aqui eu derivei primeiro em relação a y, depois em relação a x, e vou derivar mais uma vez em relação a y, então está aqui. Então eu tenho essas 4 derivadas aí. Com essas 4 derivadas, eu posso montar uma matriz chamada de matriz hessiana, tá? Então essa matriz hessiana é essa matriz aqui. Então, eu pego, nesse elemento, eu coloco a derivada segunda de f em relação a x2. Aqui a derivada segunda de f dy dx. Aqui a derivada segunda de f, desculpe, aqui é dx dy, né? Aqui é dy dx e aqui a derivada segunda em relação a y. Tá bem? Se a gente lembrar, né, tem uma forma simples da gente poder montar essa matriz, que é o seguinte, né? A gente pega o df dx, df dy, df dx, df dy. Aí deriva em cima em relação a x, os dois termos, embaixo em relação a y, os dois termos, tá? Então, dá exatamente o que está aqui. Então, essa é uma forma simples da gente identificar e lembrar
como é que é a construção desta matriz aqui. Bom, esta matriz aqui, que é a matriz hessiana, né, ela ganha um nome chamado de matriz hessiana, ela é simétrica. Você fala, professor, por que ela é simétrica? Primeiro, o que é ser matriz simétrica? Ó, uma matriz simétrica é aquela matriz que ela é igual à transposta dela. Tá? Então, quer dizer que se você tem uma matriz A é igual à transposta. Para uma matriz 2 por 2 ser simétrica, o que tem que acontecer? Ó, pega AB, CD. Pega a transposta dela. Qual que é a transposta? Linha vira coluna. Então vai ficar AB, CD. E coluna vira linha. Igual as duas, né? Para A ser igual a transposta, A igual a A, beleza. D igual a D. Mas para ser simétrica, obrigatoriamente B tem que ser igual a C, né? Ó, B igual a C para ser simétrica. Ou seja, quer dizer que estes elementos aqui, ó, que eu vou circular em roxo aqui, ó, magenta, este elemento tem que ser igual a este elemento aqui. Por que é verdade? Porque eu já falei, né, mais de uma vez, inclusive, derivadas cruzadas são iguais. Não importa a ordem com que se faça a derivada da função, o que importa é a quantidade de vezes que se deriva com relação àquela variável. Então, por exemplo, esta função, quantas vezes derivamos em relação à variável x? Uma, e quantas vezes em relação a y? Uma. Essa aqui também. Tá? Aqui primeiro derivei em relação a y e depois em relação a x. Aqui primeiro em relação a x e depois em relação a y. Mas não importa. Se a função tiver derivada segunda contínua, as derivadas cruzadas são iguais. Tá? Então quer dizer que este elemento é igual a este, portanto a matriz é simétrica. Bom, como é que a gente pode utilizar a derivada segunda aí, ou a hessiana, né, para poder identificar se o nosso ponto é máximo, mínimo, zero, ou se não serve para nada o critério, tá? Então o que a gente faz? A gente vem aqui e calcula o determinante dessa matriz hessiana aqui. O determinante de uma matriz 2 por 2, se você pega uma matriz A 2 por 2 da forma A, B, C, D, como é que é o determinante? Vai ser A vezes D menos C vezes B. Vai ser só assim, né? AD menos CB. Tá? Então vai ser o produto dos elementos da diagonal principal, que é essa diagonal aqui, ó, que é essa diagonal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, tá? Então vai ser esta diagonal, isso vezes isso, né? O primeiro termo A1 vezes o termo A22 menos os termos da diagonal secundária, o produto dos termos da diagonal secundária. Fazendo a conta aí, a gente identifica que é isso aqui, ó. Então, isso aqui que é o determinante da matriz hessiana. E a gente tem a classificação, então. Se o determinante for positivo, tá? Se for positivo, e a derivada segunda em relação a x for maior do que zero, então o ponto é de mínimo. Um detalhe importante aí, ó. Se isto for positivo, ó, se o determinante for positivo e este termo for positivo, quer dizer que esse também tem que ser positivo, tá certo? Por que isso? Porque quando o determinante é positivo, obrigatoriamente, esses termos na diagonal principal tem que ter o mesmo sinal, tá? Por que tem que ter o mesmo sinal? Porque quando você fizer esse produto aqui, isso aqui vai ficar derivada segunda de f em relação a x, vezes derivada segunda de f em relação a y, menos, lembrando que isto aqui é igual a isto, né? Ou seja, os elementos da diagonal secundária são iguais, então a gente teria aqui, ó, isso aqui, ó, ao quadrado. Obrigatoriamente, para isso ser positivo, isso aqui já é positivo, com o sinal de menos já está removendo, então isso tudo é negativo. Então, para isto aqui ser positivo, obrigatoriamente esse produto tem que ser positivo. A derivada segunda em relação a x vezes a derivada segunda em relação a y tem que ser positivo. Portanto, eles têm que ter o mesmo sinal. Então, se d2f dx2 é positivo, d2f dy2 também tem que ser. Se d2f dx2 for negativo, d2f dy2 tem que ser também, tá? Então, quando o determinante for positivo, para a gente poder classificar se o ponto for de mínimo ou de máximo, né, como eu vou identificar aí, basta a gente olhar o sinal ou
da derivada segunda em relação a x ou da derivada segunda em relação a y, tá? Poderia ser isso aqui ou poderia ser isso aqui. Também serve, porque se a derivada em relação a x for positiva, a derivada em relação a y também é negativa. Continuando aí, ó. Se a derivada, o determinante for positivo e a derivada for negativa, o ponto é de máximo, tá? Aqui também, ó, poderia trocar pela derivada segunda em relação a y. Se o determinante for negativo, o ponto já é de Sela, e se o determinante for igual a zero, a gente não pode concluir nada, tá bem? Então vamos lá, vamos fazer aí os exemplinhos, tá? Então vamos pegar as funções mais simples possível que a gente pode ter e vamos classificar os nossos pontos aí em pontos de máximo, mínimo ou Sela. Então o primeiro é f de xy igual a x² mais y². A gente tem uma receitona de bolo, né? Então o passo 1, né? Então a gente vai encontrar os pontos críticos. Ó, encontrar os pontos críticos. Como é que a gente encontra os pontos críticos? A gente deriva a função em relação a x, deriva a função em relação a y e vai igualar a zero. Quanto que a derivada da função x² mais y² em relação a x vai dar 2x. Quanto que a derivada da função f em relação a y vai dar 2y. Agora a gente iguala a zero. Igualando a zero, a gente vai ter o quê? 2x igual a zero, 2y igual a zero. A única solução para esse sistema aqui, muito simples, inclusive, seria x igual a zero e y igual a zero. Tá? Então, o ponto crítico é x0 igual a zero, y0 igual a zero, então são as coordenadas x e y. Agora a gente tem que saber qual é a coordenada z. Para a gente descobrir a coordenada z, é só vir aqui na função, no lugar do x a gente colocar zero, no lugar do y colocar zero. Então vai ficar o f de 0, 0, que vai dar zero, tá? Porque 0² mais 0² dá zero também. Agora o passo 2. Vamos classificar os pontos. Ó, vamos fazer a classificação. Classificar os pontos. Para poder classificar os pontos, o que a gente faz? A gente vem aqui e calcula as derivadas segundas da função. Primeiro em relação a x, isso aqui é d dx da derivada em relação a x, a derivada em relação a x dá 2x, então aqui vai dar d dx vai dar 2, tá bem? Derivada segunda de f dy dx, vai ficar d dy de df dx, que é d dy de 2x, que dá zero. Por simetria, essa derivada aqui vai ter que dar zero também. Se você não quiser fazer, não precisa, mas vale a pena a gente refazer para ver se a gente fez a conta correta do caso anterior, tá? Porque se der diferente, quer dizer que você errou no anterior, ou neste aí, ou errou nos dois. Daí você olha com cuidado de novo. O df dy é 2y, então quando você derivar isso em relação a x vai dar zero, ó, falei para você tinha que dar igual. E finalmente a derivada de f em relação a y, então é d dy de 2y, que é 2. Então, que é a matriz hessiana? A matriz hessiana vai ser o quê? Vai ser 2, 0, 0, 2. O determinante de h aí vai ficar 2 vezes 2, que é 4, menos 0, que é 4, que é maior do que 0. Então, o ponto pode ser de máximo ou mínimo. O que eu tenho que fazer? Então, note que o ponto pode ser máximo ou mínimo. Pode ser de máximo, né? Ou de mínimo. Local. Para identificar, vamos considerar a derivada segunda em relação a x. A derivada segunda de f em relação a x igual a 2, que é maior do que zero. Então, olhando na classificação, o que a gente tem? Ó, a gente tem derivada maior do que zero
é o determinante, né, de h maior do que zero e a derivada segunda maior do que zero. Então, o ponto é de mínimo. Então, esse ponto que a gente encontrou é um ponto de mínimo. Tá bem? Tranquilo, né? De achar a solução. Vamos fazer o próximo aí. Agora a função, acho que é o sinal trocado, né? Os dois negativos e depois um negativo e outro positivo. Então, vamos lá. Letra B. F de xy igual a menos x quadrado menos y quadrado. Vamos fazer isso mais rápido, né? Então, passo 1. Então, vamos lá. Vou só colocar telegrafado aqui, ó, pontos críticos. Então, vem, calcula a derivada em relação a x dessa função. Vai ficar menos 2x. A derivada em relação a y dessa função vai dar menos 2y. Agora a gente iguala a zero. Tá certo? Então, achando a solução, a gente vai achar x igual a zero e y igual a zero. Então, só tem um, né? Ponto crítico. Então, o ponto crítico é 0, 0, f de 0, 0, que vai dar zero também. Passo 2, classificar. Vamos calcular mais rapidamente também, né? Derivada segunda em relação a x. Então, vou pegar isso aqui, derivar mais uma vez em relação a x. Então, a derivada aí, fazendo a derivada, vai dar menos 2. Derivada de f dy dx vai dar o quê? Vou pegar isso aqui, derivar uma vez em relação a y. Derivando, como não tem y, a derivada vai dar nula. Derivada segunda dx dy. Então, vou pegar o dy, derivar uma vez em relação a x. Quanto que dá derivada derivando isso aqui em relação a x? Zero também. E, finalmente, a derivada de y2. Então, a derivada de y2 aqui, derivando isso aqui em relação a y, dá menos 2. Ó, foi coincidência, neste caso, no caso anterior, que a derivada em relação a x e em relação a y, duas vezes, desse o mesmo valor. Não precisa ser, tá? Quase nunca é. Nesse caso aqui, por simetria, acabou sendo, mas quase nunca é. Então, a matriz H vai ficar o quê? Vai ficar menos 2, 0, 0, menos 2. O determinante de H vai ficar igual a 4, que é maior do que 0. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos classificar. Então, note que derivada segunda de f em relação a x é igual a menos 2. Então, ó, determinante positivo, derivada segunda negativa. Onde está aqui? Determinante positivo. Está aqui. Derivada segunda negativa. Está aqui. O ponto é de máximo. E, finalmente, o último aí, que é a função. Então, o ponto, né? 0, 0, 0 é máximo. Local. E a letra C, f de xy igual a x quadrado menos y quadrado. Tá? Então, vamos lá. Encontrar a classificação. Então, passo 1. Ponto crítico. Eu esqueci de pôr 2 aqui. Ponto crítico. Então, vem, né? Derivo em relação a x, que dá 2x. Derivo em relação a y, que dá menos 2y. Igual a 0, igual a 0. Acha a solução, vai dar 0, 0. F de 0, 0, que é 0 também. Tá? Passo 2. Vamos classificar. Então, vou calcular derivada segunda em relação a x. Então, vou vir isso aqui, derivar uma vez em relação a x vai dar 2. Derivada segunda dx dy. Então, a derivada segunda disso aqui, eu vou vir nisso, cadê? Vou vir nisso aqui, derivar uma vez em relação a y, que vai dar 0. Derivada segunda
dx dy. Então, vou vir aqui e derivar uma vez em relação a x que dá zero também, ó, tem que ser igual. E, finalmente, a derivada segunda de f em relação a y. Então, vou derivar isso aqui em relação a y, que vai dar menos 2. Veja que agora a derivada segunda em relação a f e a derivada segunda em relação a x não deram o mesmo sinal. Então, com certeza absoluta, não vai ser ponto nem de máximo nem de mínimo. Deixa eu pôr uma página a mais aqui. Então, o h vai ser menos 2,002. Não, desculpa, é 2, 2, 0, 0 e menos 2. Então, é mais 2, menos 2. O determinante de h é igual a menos 4, que é menor do que 0. Então, o ponto 0, 0, 0 é célula, tá? Ponto de célula. Vou fazer um exemplo um pouquinho mais complexo aí. Bom, então vamos agora encontrar os pontos de máximo e mínimos locais e o ponto de célula para essa função aqui, tá? É um pouquinho mais complicado que a anterior. Bom, então vamos lá. Então, o primeiro passo aí, né? Então, passo 1 é encontrar os pontos críticos. Quais são os pontos críticos aí? A gente vai pegar e derivar essa função em relação a x. A derivada dela em relação a x vai ficar... bom, só olhar aqui, né? Vai ficar 4x ao cubo menos a derivada de y a 4 em relação a x dá 0. A derivada de menos 4xy em relação a x vai ficar 4. Tá certo? 4y, né? 4y. Vou derivar isso em relação a y agora. A derivada da função de cima em relação a y vai dar, derivando x a 4 em relação a y dá 0. Então, vai ficar 4y ao cubo menos 4x. 4x. Tá? Sobra isso. O que a gente faz agora? Agora a gente vai vir aqui e vai igualar a zero. Então, igualando a zero. Então, a gente vai ter 4x ao cubo menos 4y igual a zero. 4y ao cubo menos 4x igual a zero. Bom, em geral, quando a gente vai encontrar ponto crítico, a gente cai num sistema não linear para resolver, tá? E sistema linear não tem uma forma assim muito simples de resolver, tá? Não tem uma receita de bolo igual para sistema linear. A dica que eu sempre dou quando a gente está resolvendo sistema linear é o seguinte: simplifique o máximo que der nas equações, tente tirar termos em evidência, tá? Se for possível. E aí, no final das contas, quando sobrar tudo, né, a gente tenta isolar uma variável em função da outra. Então, vamos olhar para as equações 1 e 2. Dá para a gente fazer alguma simplificação? Bom, dá para dividir a equação toda por 4, tanto a primeira quanto a segunda. Então, tirando 4 em evidência, aí vai ficar x ao cubo menos y igual a 0. 4y ao cubo menos x igual a 0. Passo 4 dividindo, então a gente vai encontrar que x ao cubo menos y igual a 0. E a de baixo é y ao cubo menos x igual a 0. O que a gente pode fazer? Dá para tirar mais alguma coisa em evidência? Não, não dá. Mas se você olhar, você consegue escrever y facilmente como função de x. Ó, passo o y para o lado de lá, né, para o lado direito, então vai ficar x ao cubo igual a y, inverte a posição de novo, então y igual a x ao cubo, tá? Agora a gente pega este valor que a gente encontrou e substitui aqui, né? Então, substituindo y igual a x ao cubo em y ao cubo menos x igual a 0, a gente vai encontrar uma função só envolvendo x. Então, vai ficar x ao cubo elevado ao cubo menos x igual a 0.
Então vai ficar x elevado a nona menos x igual a zero, né? Porque para fazer isso aqui a gente multiplica os expoentes. O que a gente faz aqui agora? Como eu tenho x aqui e x aqui, a gente pode tirar o x em evidência. Então vai ficar x vezes x oitava menos 1 igual a zero. Tá? Bom, agora, como a gente tem um produto de dois termos dando zero, a gente tem duas possíveis soluções. Quais são elas? Ou x igual a zero, né? Então a gente sabe que quando a gente tem um produto entre dois números dando zero, ou A é zero ou B é zero. Se isso aqui fosse 1, não teria como resolver isso facilmente, porque a gente tem uma infinidade de soluções, né? Então aqui, por exemplo, podia pôr A igual a 1 e B igual a 1, mas o A podia ser 2 e B igual a meio, A igual a 5 e B igual a 1 quinto, então tem uma infinita solução. Mas quando A vezes B igual a zero, a única possibilidade é A zero ou B zero, então só tem duas soluções ali. E a outra seria x elevado a 8 menos 1 igual a zero, x elevado a 8 igual a 1, ou seja, x é igual a mais ou menos raiz de 8. Então, x é igual a mais ou menos 1, porque raiz oitava de 1 dá 1. Lembrando que quando a gente está tirando uma raiz par, sempre que a gente está tirando uma raiz par, a raiz vai dar o sinal mais ou menos. Por isso dá mais ou menos aí, tá? E o que a gente faz agora? Então a gente tem, ó, x igual a zero. Vamos ver quanto que vai dar o y para x igual a zero? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nesta relação y igual a x ao cubo, né? Então vai ficar y igual a 0 elevado ao cubo. Então vai ficar 0, 0 para x e y. Esse aqui é o ponto? Ainda não. A gente precisa encontrar a coordenada z. Então a gente vem substituir aqui nessa equação. Então fica 0 à quarta mais 0 à quarta menos 4, 0 mais 1. Então isso aqui daria o ponto, ficaria 0, 0 e 1. Tá? Vou colocar aqui, né? Substitui, então fica o f de 0, 0, que dá 1, ou seja, o ponto vai dar 0, 0, 1. O outro ponto, x igual a menos 1. Então o y vai ficar o quê? Vai ficar menos 1 elevado ao cubo. Menos 1 elevado ao cubo dá menos 1. Então vai ficar 1 menos 1. E agora a gente substitui no lugar do f, é 1 menos 1, é menos 1 menos 1. Então menos 1 menos 1. Então no lugar do, lá no f, a gente coloca menos 1 menos 1. Quanto que vai dar? Vai ficar o quê? Ó? Vai ficar menos 1 à quarta dá 1, mais menos 1 à quarta vai dar 1 também, então vai dar 2 quando a gente somar, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 1, menos 1 vezes menos 1 dá 1, então vai ficar 1 mais 1 menos 4, então vai dar menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então vai ficar isso tudo menos 1. Tá? Então o ponto é menos 1, menos 1, menos 1. E finalmente x igual a 1. Então vai ficar y igual a 1 elevado ao cubo. Então vai dar 1, 1. Substituindo vai ficar 1, 1. O f de 1, 1. Fazendo a conta, vai ficar aí, ó. 1 à quarta dá 1, mais 1 à quarta dá 2, menos 4, vai dar menos 2, mais 1, dá menos 1. Tá? Bom, vamos classificar os pontos aí agora. Depois, daqui a pouco eu faço o gráfico desse, uso o GeoGebra lá para a gente fazer o gráfico. Mas vamos classificar os pontos aí agora. Vamos lá, uma página a mais aqui. Então, para a gente classificar, a gente precisa calcular a derivada em relação, mais uma vez em relação a x, mais uma vez em relação a y. Vamos pegar e levar isso aqui lá atrás para a gente poder fazer a conta, tá? Copiar aqui. Então, vamos lá. Então, vou derivar isso uma vez em relação a x, uma vez em relação a y, né? Cada termo aí. Então, vai ficar o quê? Ó? Derivada segunda de f em relação a x. Então, vou vir nesse termo e derivar uma vez em relação a x. Derivando em relação a x vai dar 12x². Agora, derivada segunda de f dy dx. Então, vou vir neste termo aqui e vou derivar em relação a y, que dá quanto? Menos 4.
derivada segunda de f de y dx. Vou derivar quem? Vou pegar esta função aqui, vou derivar em relação a x. Vai ter que dar a mesma que essa aqui, ó. Tem que ser igual. Vai dar menos 4 também, né? Você derivar isso aqui em relação a x dá 4. E, finalmente, a derivada segunda de f em relação a y duas vezes. Então, derivo isso aqui em relação a y, vai dar 12y quadrado. Colocando nos pontos, então a matriz hessiana vai ficar o quê? Vai ficar 12x quadrado menos 4 e 12y quadrado. Essa é a hessiana. Então, vou primeiro colocar no ponto, então, ponto 0, 0, 0. Então, a hessiana aqui. Então, coloca x igual a 0 e y igual a 0, vai ficar 0. No lugar do x, a gente põe 0, então vai ficar 0, menos 4, 0. O determinante de h vai dar o quê? 0 vezes 0, menos 16, que é negativo, então o ponto é de Cela. Então, esse primeiro ponto é de Cela. Vamos fazer o próximo. O próximo é menos 1, menos 1, menos 1. Então, no lugar do h, a gente coloca menos 1, menos 1. Então, vai ficar, no lugar do 12, a gente coloca menos 1. Então, vai ficar 12 elevado a menos 1 ao quadrado. 12 elevado a menos 1 ao quadrado. Aqui, menos 4, menos 4. Então, aqui vai ficar 12, 12, né? Porque menos 1 elevado ao quadrado dá 1. 1 vezes 12 dá 12. Aqui dá 12 também. Então, vai ficar 144 menos 16. 144 menos 16 dá 128, que é maior que zero. Então, o determinante é maior do que zero. E a derivada segunda é o quê? É positiva, que é 12. Então, o ponto é de mínimo. E, finalmente, o outro é 1, 1 e menos 1. Então, fazendo a substituição aí, vai ficar 12, 1 ao quadrado, menos 4, 12, 1 ao quadrado. O determinante, faltou um det aqui, né? Esqueci de pôr o det. O det para indicar que é o determinante, né? Então, o determinante disso aqui é determinante de h, né? Ah, faltou o det. Determinante de h. O determinante disso aí vai dar a mesma coisa que o caso anterior. Então, vai ficar 12 vezes 12 dá 144. Menos 16, que é 128, que também é maior do que zero. Então, ó, o determinante está dando positivo. E este elemento aqui, que é a derivada segunda em relação a x, também está dando positivo. Tá? Opa, igual a 12, que é maior do que zero. Portanto, o ponto é de mínimo. Então, a gente conseguiu classificar. Vamos fazer o desenho dessa função aí? Bom, então para fazer o desenho, a gente vem aqui no GeoGebra, né? Digita a função x à quarta mais y à quarta menos 4xy mais 1 e o gráfico dela aqui, ó. Então, a gente pode olhar os pontos aí, ó. O ponto 0, 0, 0, tá? Que é este aqui. Então, não é 0, 0, 0 não, desculpe, é 0, 0, 1. Então, o ponto 0, 0, 1 é este aqui, tá? E este ponto 0, 0, 1, o que acontece com a função? Você está vendo? É um ponto de Cela, porque para essa direção a função decresce, mas se a gente olha a outra direção, ó, então a gente está no ponto, aqui não dá para ver, né? Mas se a gente viesse para o outro lado, ele cresceria. A função cresce. Então, este ponto aqui, ó, de coordenadas x igual a 0, que é esse ponto aqui, ó, coordenada x igual a 0, y igual a 0, olhando para a imagem dele aqui, em R3, ele é um ponto de Cela. E os outros dois pontos, que era menos 1 e menos 1, ó, então x igual a menos 1, y igual a menos 1, está aqui o ponto, né? Ó, este aqui. Então, a gente olha, é um ponto de mínimo. Ó. E o outro, 1, 1, 1,
é um ponto de máximo, tá? Então, na verdade, esse aqui é o ponto 1, e esse é o ponto menos 1, menos 1. Então, a gente vê que esses pontos são dois pontos de mínimo. Tá? Então, 2 pontos de mínimo aí para a função. Tá? Vou fazer um próximo exemplo aí, né? Determine os valores de máximo e mínimos locais e ponto de sela da função EY vezes y² menos x². Bom, então aqui é uma receita de bolo, né? Então a gente vai lá no passo 1. É fácil chegar no passo 1, encontrar as derivadas. O difícil é o quê? É resolver o sistema não linear que vai aparecer. Então a derivada disso em relação a x vai ficar o quê? Derivando isto em relação a x, vai ficar EY menos 2x. Tá certo? Agora a gente vem e deriva a função em relação a y. Então, a derivada da função de cima em relação a y, agora sim, né? Tem um termo y aqui, y² menos x², então vai dar regra do produto. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que vai dar 2y em relação a y. Agora, a gente igualando a zero, então a gente vai ter EY menos 2x igual a zero, e EY, y² menos x² mais EY, 2y igual a zero. Então vamos lá resolver esse sistema de equações aí. Vamos na primeira equação. Olha, olhando para a primeira equação, o que a gente tem? É fácil, porque a gente tem um produto de EY vezes menos 2x. Então, da equação 1, o que a gente tira? A gente tem duas possibilidades. Ou EY igual a zero, ou menos 2x igual a zero. Isso aqui nunca pode ser zero, porque nenhum número real elevado a e pode dar nulo. Tá? Então, isso aqui não tem solução sobre os reais. Não tem solução. Então, a única solução possível, vou até circular em vermelho aqui, ó, a única solução possível seria x igual a zero. Então, a gente já tem o valor de x. Então, o que a gente faz? A gente vem na equação 2, então substitui x igual a zero em 2, e a gente vai ter o quê? Vai ficar e elevado a y, y² menos 0 ao quadrado, mais EY vezes 2y igual a zero. Tá certo? Então, vai ficar com o quê? EY, y² mais EY, 2y igual a zero. O que a gente pode fazer? Pode tirar tudo que dá para tirar em evidência. Então, quem que dá para tirar em evidência? Dá para tirar em evidência o EY, tem nos dois termos. Aqui tem um y², aqui tem um y, dá para tirar um y em evidência, sobra aqui y mais 2 igual a zero, tá? Então, tá vendo aqui da equação 3? Eu tenho três possibilidades, né? Porque é um produto desse termo, y vezes y mais 2. Então, tem três possibilidades. EY igual a zero, ou y igual a zero, né? Esse aqui agora, ou y mais 2 igual a zero. Então, EY igual a zero, a gente já sabe que não tem solução. Ó. Não tem solução. Vamos colocar em vermelhinho aí. Opa. O próximo, y igual a zero. Tudo bem? Então, nesse caso, ficaria o quê? X igual a zero, y igual a zero. Quanto que vale z? Para descobrir quanto que vale z, é só vir e substituir aqui nessa equação. Ó. O f de 0, 0. Então, ficaria o f de 0, 0. No lugar do x, a gente coloca 0. No lugar do y, coloca 0. Então, vai ficar e elevado a 0, que dá 1. 0 ao quadrado menos 0 ao quadrado dá 0. Então, isso aqui vai ficar 0. E, finalmente, a última aí, y igual a menos 2. Então, a solução ficaria x igual a 0, y igual a menos 2, e o f
de 0 menos 2 vai dar o quê? No lugar do x, a gente coloca 0, no lugar do y, menos 2. Então, vai ficar e elevado a menos 2, vezes menos 2 ao quadrado, que dá 4, menos 0 ao quadrado, que dá 0. Então, vai ficar 4e elevado a menos 2. Tá? Vai ficar isso aqui. Então, agora vamos classificar os pontos, tá? Então, vamos classificar os dois pontos. Quais são os dois pontos? 0, 0. E aqui é 0, né? No caso anterior eu tinha colocado 0, 0 e 0, mas o correto era 0, 0 e 1. Até corrigir aqui já. Ó, 0, 0, 1. Aqui não faz muita diferença, porque a gente não substitui esse valor na hessiana, mas só para dizer que eu arrumei. Tá? Então, 0, 0 e 0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar calcular mais uma vez a derivada da função. Então, vamos pegar lá as derivadas primeiras da função. Deixa eu copiar aqui e levar lá embaixo. Tá, vou copiar. Vamos colar aí. Beleza. Bom, então o que a gente faz? A gente vem e deriva mais uma vez. Vou derivar uma vez em relação a x, mais uma vez, né? Então, derivando essa função mais uma vez, isso aqui em relação a x, vai ficar menos 2e elevado a y. Agora, eu vou derivar isso aqui em relação... Não importa muito a ordem que você faz, né? Depois, na hora de montar a hessiana, a gente monta lá como é necessário. Eu vou derivar isso aqui em relação a y, então vai ficar dy dx, vai ficar e de y menos 2x. Agora eu vou derivar isso aqui em relação a x. Tá vendo? Parece bem diferente, mas esta derivada vai ter que ser igual a essa aí. Então, derivando isso em relação a x, ó, aqui não tem termo x, vai dar 0, vai ter e de y constante em relação a x, vai ficar só a derivada disso aqui, que é menos 2x. Então, vai ficar e de y menos 2x. Tá vendo? Deu igual? E tem que ser. E, finalmente, a derivada de f em relação a y, que vai dar o quê? Eu vou derivar isso aqui em relação a y. Então, vai ficar e elevado a y, né? Regra do produto, y quadrado menos x quadrado, mais EY 2y, então estou derivando este aqui primeiro, então deu este produto, mais regra do produto de novo, então vai ficar EY vezes 2y, mais EY vezes 2. Então dá para juntar esse com esse aqui, então vai ficar EY, y quadrado menos x quadrado, mais 4 EY, mais 2EY. Vamos substituir nos dois pontos. Então, quais são os dois pontos? O primeiro é 0, 0, 0. Então, o determinante da hessiana... Vamos montar a hessiana primeiro aí, né? Então, a hessiana, a matriz hessiana vai ficar, de modo geral, né? Ela vai ficar menos 2EY, menos 2x e y, ó, menos 2x e y, os dois são iguais, e finalmente a última aí, que é y quadrado menos x quadrado, mais 4y, mais 2y. Agora vamos substituir, então o ponto é 0, 0, 0. Então o determinante da hessiana vai ficar o quê? O determinante da matriz acima. Então, no lugar do x a gente coloca o 0, no lugar do y a gente coloca 0. Vai ficar menos 2e elevado a 0 dá 0, então fica menos 2. No lugar do x aqui a gente coloca 0, então vai ficar 0 e 0. E embaixo vai ficar e elevado a 0, que vai dar 1, né? 0 ao quadrado menos 0 ao quadrado dá 0, então esse termo vai embora. 4y vezes 0, esse termo aqui também vai embora. Vai ficar e elevado a 0, que vai dar 2. Tá?
Então, quanto que dá esse determinante? O determinante vai ficar menos 2 vezes 2, que vai dar menos 4. Menor do que zero, então o ponto é de Cella. Vamos para o próximo. O próximo é... quanto que é? 0, 2, né? Não, é 0, menos 2 e 4e a menos 2. 0, menos 2 e 4e a menos 2. Isso aqui não entra ali na hora da gente fazer a representação, tá bem? Mas ele é um ponto que a gente tem que identificar. Então vai ficar o quê? Vai ficar o determinante de h. Daqui a pouco a gente faz o desenho desta função também para a gente ver como é que ela é. Determinante de h. Então vai ficar o quê? No lugar do y a gente coloca menos 2, no lugar do x a gente coloca 0. Então vai ficar menos 2 e elevado a menos 2. X igual a 0, x igual a 0, então este termo vai embora. Então 0 aqui, 0 aqui. Então vai ficar e elevado, então aqui vai ficar 1. Porque e elevado a 0 dá 1, então vai ficar 1. 2 ao quadrado vai ficar 4. 0 ao quadrado dá 0. Mais 4 e elevado a 1. Elevado a menos... desculpe. Aqui está errado. E elevado a menos 2. Então, no lugar do y a gente coloca menos 2. Então, e elevado a menos 2. 4. Porque menos 2 ao quadrado dá 4. Mais 4 e elevado a menos 2 vezes menos 2, mais 2 e elevado a menos 2. Tá bem? Então, fazendo a conta aí, esqueci de pôr o det. Então, o det vai sobrar o quê? Vai sobrar menos 2e a menos 2, 0, 0. Aqui vai ficar 4e a menos 2, 2 vezes 4 dá menos 8. Então, vai ficar 4e a menos 2, menos 8e a menos 2, mais 2e a menos 2. Então, sobra menos 2e a menos 2. Fazendo a conta, esse determinante vai ficar 4, né, que é o produto deste termo com este aqui, vai ficar 4e a menos 2, vezes e a menos 2, que dá 4e a menos 4, tá? Que é positivo. Portanto, o determinante está dando positivo. E a derivada segunda de f em relação a x está dando menos 2e a menos 2 negativo. Então, o ponto é de máximo. Tá bem? Então, a gente tem um ponto de Cella, que é este ponto aqui, e um ponto de máximo, que é este ponto aqui, tá? Vamos fazer o gráfico para a gente ver como é que é? Bom, então o gráfico da função é assim, ó. y quadrado menos x quadrado. Então o ponto que a gente localizou foi o ponto 0, 0, 0 primeiro. Observe que ele é Cella. Por quê? Vamos olhar nesse perfil aqui, ó. Então nessa direção aqui, olhando aqui, a gente vê que a partir do ponto 0, 0 a gente cresce para um lado e cresce para o outro. Mas olha para cá, ó. Vamos olhar nessa direção aqui, ó. Então a gente vê que para cá a gente decresce, ó. Então nessa direção a gente decresce a partir do 0, 0. Então numa direção a gente cresce, noutra a gente decresce. Então é um ponto de Cella. E o outro ponto que a gente achou foi o x igual a 0, y igual a menos 2 e 4e a menos 2. Bom, vamos localizar no domínio com a desse ponto, é este aqui, ó, x igual a 0 aqui, y igual a menos 2, tá aqui, esse é o ponto 0, menos 2. Olha para você ver. De fato, este aqui, ó, a função ela está crescendo, 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 chega aqui ela tem um ponto de máximo. Então, a partir daqui ela decresce, para qualquer direção que eu olhe, a função está diminuindo, tá? Ela está diminuindo. Então, esse aí é um ponto que a gente achou, é um ponto de máximo conforme os cálculos que a gente identificou.
Bom, agora vamos resolver alguns probleminhas, né? Alguns exemplos probleminhas aí, porque o interessante, além de fazer os cálculos, é a gente resolver problemas, né? Então vamos lá. Ó, determine a menor distância entre o ponto 1, 0 e menos 2 e o plano x mais 2y mais z igual a 4. Como é que a gente monta o problema, tá? Então, a primeira coisa a gente tem que identificar quando a gente tem um problema desse tipo, ao ler aí, é tentar identificar o que a gente quer, tá? Então, se for possível, a gente faz desenho, tá? Se ajudar. Então, se tiver algum auxílio, pode ser que o desenho possa ajudar. Mas aqui eu não vou fazer desenho não, tá? Eu já vou direto na resolução, na montagem do problema. Bom, mas primeiro de tudo, qual é a função que a gente quer encontrar o máximo ou o mínimo? No caso aí é mínimo, né? Porque a gente quer a menor distância. Então a função que a gente quer encontrar o mínimo é a função distância, tá? A distância do quê? A distância do ponto até o plano, tá bem? Fazendo um parênteses aí, ó, vou colocar uma página a mais aqui, como que é a função distância? Então vamos lá, vamos lembrar como é que é a distância entre dois pontos genéricos em R2. Então eu pego um ponto x0 de coordenada x0, y0, e um outro ponto de coordenada, sei lá, x1, y1. Qual é a distância? A distância no plano cartesiano é a reta, né? Tamanho da reta ligando os dois pontos. Fala, professor, como é que a gente deduz uma fórmula? Bom, se você olhar, ó, forma aí um triângulo. Que tipo de triângulo é esse aqui? Um triângulo retângulo. Tá, então aqui é D, né? Então isso aqui é um triângulo retângulo. De quais lados? Este cateto aqui vai ficar x0 menos x1, ó. x0 menos x1. Esse outro cateto aqui vai ficar y0 menos y1, tá? Então, no final das contas, a gente vai ter um triângulo assim, ó. D, x0 menos x1, y0 menos y1. Só um detalhe, né? Você fala, professor, não está invertido? Não. Do jeito que eu fiz a anotação aqui, o ponto mais a maior é o x0. x0 é maior do que x1. Se você fizer x1 menos x0, daria um valor negativo. x0 menos x1, y0 menos y1. Você vai ver que não vai fazer diferença, porque eu vou elevar ao quadrado para poder fazer o cálculo. Bom, então usando aí Pitágoras, o que Pitágoras diz? Diz que d ao quadrado, né? Esse aqui é a hipotenusa, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, d ao quadrado é igual a y0 menos y1 ao quadrado, mais x0 menos x1 ao quadrado. Portanto, a distância é a raiz quadrada de x0 menos x1 ao quadrado mais y0 menos y1 ao quadrado. Então, a gente pode definir a função distância agora, usando letrinha, assim, ó. A distância entre o ponto x0, y0 até o ponto x1, y1 é definida por esta função aqui, tá? Isso em R2, como é que é em R3? Em R3 a extensão é imediata, então se a gente tiver um ponto, então dado um ponto x0, de coordenada x0, y0, z0, a distância até x, y, z, é dada pela seguinte função distância, que a gente vai pôr aqui, ó. A ordem não importa, porque a distância de x0, y0, z0 até x, y, z é a mesma distância de x, y, z até x0, y0, z0, tá? Isso aqui vai ficar raiz quadrada de quem? De x menos x0 elevado ao quadrado, mais y menos y0 elevado ao quadrado, mais e menos e0 elevado ao quadrado. Esta é a função distância, tá? Se tivesse em R4, o que aconteceria? Seria uma coordenada a mais. R5, outra coordenada, e assim sucessivamente.
Bom, então como é que a gente vai montar nesse caso aqui? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar a função distância. Então a função distância é a raiz quadrada do quê? X menos 1, que é o ponto que a gente tem aqui, é 1, 0 e menos 2. Então a gente quer achar a distância de um ponto genérico, então de coordenada x, y, z, né? Deixa eu até escrever isso aqui, né? Então vamos montar a função distância. Então vamos montar a função distância. Função distância de um ponto genérico x, y, z até 1, 0 e menos 2. Como é que vai ficar isso aí, na função distância? Então, a distância vai ser o quê? A raiz quadrada de x menos 1 mais y menos 0 ao quadrado, né? Mais z menos 2 ao quadrado. Tá, fica assim. Tá bem? Menos com menos dá mais, dá pra gente dar aquela arrumada aqui. X ao quadrado, y ao quadrado, mais z mais 2 ao quadrado. Essa é a função distância. Eu vou vir aqui encontrar o máximo dessa função imediatamente? Não. Por que não? Porque esse problema aqui ele tem uma restrição. Os valores de x, y e z não são quaisquer. Os valores de x, y e z eles têm que estar num plano, tá? Porque se eu fosse fazer o desenho aqui, eu até falei que não ia fazer, mas eu vou acabar fazendo só para a gente identificar. Ó, o ponto 1, 0 e menos 2 é esse aqui, ó. 1, x igual a 1, y igual a 0 e z igual a menos 2. Tá? Então, o ponto tá aqui, ó. Esse é o ponto. 1, 0 e menos 2. Se eu pegasse, se a distância dele fosse em relação a um ponto x, y e z qualquer, eu poderia pegar qualquer ponto aqui, ó. Só que não pode ser um ponto genérico. O ponto tem que estar no plano. No plano que x mais 2y mais z igual a 4. Sei lá, um plano aqui. Sei lá como é que é o gráfico do plano. Mas suponha que fosse esse aqui. Então, seria deste ponto aqui até o plano. Então, este ponto x, y e z não pode ser genérico. Ele tem que estar aqui, ó. Tem que estar dentro do plano. E como é que é um ponto no plano? As coordenadas x, y, z tem que satisfazer o quê? Tem que satisfazer z mais x mais 2y mais 2y igual a 4. Isso, então, é o que a gente chama de restrição, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem... Então, o problema é encontrar o mínimo de quem? Da função distância, que é a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z mais 2 ao quadrado, sujeito à restrição z mais x mais 2y igual a 4. Este problema que a gente quer resolver. Para que serve a restrição? Bom, inicialmente, se você olhar no seu problema de encontrar máximo e mínimo, você tem 3 variáveis, x, y e z. Cada restrição diminui o grau de liberdade, então diminui a dimensionalidade do problema. Como eu tenho uma única restrição, então eu consigo, ao invés de ter um grau de liberdade 2, eu tenho um grau de liberdade, 3, eu tenho um grau de liberdade 2.
Então eu tenho duas variáveis livres. Ao invés de ser x, y e z livres, eu vou ter duas. Então o que eu faço com a restrição? Então da restrição, então para resolver o problema a gente vai na restrição. Então da restrição a gente tira uma variável em função da outra. Pode ser qualquer uma, pode ser z em função de xy, ou x em função de z e y, ou y em função de z e x. E substitui esse valor na função distância. Eu vou escrever z como função de x e y. Então, z vai ficar igual a 4 menos 2y menos x. Tá? Então, agora, isolamos a variável e substituímos na função distância. Uma observação importante é o seguinte: qualquer problema, com qualquer restrição, a gente consegue fazer isso? Não. Aqui deu facilmente para fazer, porque a nossa restrição é uma restrição linear. Então, facilmente eu consegui isolar qualquer variável em função da outra. Mas se eu tivesse uma restrição bastante não linear, sei lá, z ao cubo mais cosseno de x, y, z mais 3xy elevado à quarta vezes y menos z elevado à quinta igual a 7. Isso é uma restrição, Daria para isolar? Com certeza não, tá? Então, existem situações em que a restrição ela fica muito difícil de ser resolvida. Tá? Então, a gente às vezes tem que apelar para outros métodos numéricos, mas nesse caso a gente consegue resolver, tá bem? Bom, então o que a gente faz aí? Então, a gente isolou a variável, a gente substitui na função distância, então a função distância vai ficar assim, vai ficar d igual a raiz de x menos 1 elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado. Z, no lugar do z a gente coloca ele. 4 menos 2y menos x mais 2 elevado ao quadrado. Tá bem? Então a distância vai ficar igual a x menos 1 elevado ao quadrado mais y ao quadrado mais, dá para juntar aqui, 4 mais 2 dá 6, menos 2y menos x elevado ao quadrado, tá? Então, a função que a gente vai otimizar aí, no caso, encontrar o mínimo, é a função distância. Perceba que essa função distância é uma função composta. Composta de que jeito? Então, note que D pode ser escrito como uma f composta com uma g de x, y, só de duas variáveis, onde f é igual à função raiz e g de x, y é a função x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais 6 menos 2y menos x elevado ao quadrado. Tá bem? Por que eu escrevi desta forma? Eu escrevi desta forma porque a gente pode identificar um jeito mais fácil de resolver a equação. Por quê? Porque quando a gente vai encontrar os pontos críticos, então vamos encontrar os pontos críticos. O que a gente faz? A gente vai pegar o D, derivar em relação a x, e vai pegar o D e derivar em relação a y igual a zero. Aplicando a regra da cadeia aqui, na forma genérica, o que a gente tem? F de g de xy, isso aqui pode ser escrito assim, como f' de g vezes dg dx. E a de baixo pode ser escrito como f' de g dg dy. Tá certo? Vou escrever, fazer um passo a mais aqui, né? Vai ficar o d dy de f de g de xy. Então, vai ficar o f' de g dg dy. Qual a vantagem disso? Quando a gente igualar isso aqui a zero, para a gente encontrar os pontos críticos, a gente tem duas possibilidades.
ou f' é igual a zero, ou dg dx é igual a zero. O f é a raiz. A derivada da raiz vai ficar 1 sobre, né? Então isso aqui é x elevado a meio. A derivada da raiz, o f' é igual a menos 1 sobre x elevado a meio. Isto aqui nunca se anula, tá? Menos 1 não, é meio x elevado a meio. Isso nunca se anula. Então, isto aqui nunca pode ser zero, tá? Nunca pode ser zero. A função raiz é uma função crescente. Tá bem? Então, como isto aqui nunca pode ser zero, a única possibilidade para este produto, o produto 1 dá zero, é que o dg dx seja nulo. E aqui a possibilidade é que o dg dy seja nulo. Então, trocando em miúdos, o que a gente pode fazer? A gente não precisa considerar a função f para encontrar o nosso ponto de máximo ou ponto crítico da função. O que eu preciso olhar? Eu posso olhar só para o argumento que está dentro da função distância. Então, a grosso modo, eu desconsidero a raiz e vou procurar os pontos críticos só do roxinho que está aqui. Isso vale para qualquer... quando você tem uma função do lado de dentro e do lado de fora uma função crescente. Então, sempre que você tiver uma função do lado de dentro e do lado de fora uma função crescente, a gente pode considerar apenas o argumento dentro. E isso facilita na hora do cálculo. Tá? Então, a hora que a gente vai procurar os pontos críticos, vou procurar os pontos críticos só da função interna. Não vou considerar a raiz. Tá bem? Então, buscando os pontos críticos, o que eu fiz antes é só para comentar, né? Para justificar o que eu vou fazer aqui agora. Então, buscando os pontos críticos, vou definir isso como uma função, né? F de xy, g, né? Eu chamei de g. G de xy igual a quem? X menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 6 menos 2y menos x elevado ao quadrado. Vamos lá. Então, vou derivar isso em relação a x. Derivada disso em relação a x vai ficar 2x menos 1. Então, é a derivada disso em relação a x, né? Tem um 2 na frente, subtrai menos 1. Copie x menos 1, vezes a derivada de quinta aqui dentro em relação a x, que é 1. A derivada de y quadrado não tem, né? Não tem, é 0, né? Então, aqui vai ficar 2 vezes 6 menos 2y menos x, vezes menos 1. Derivada de x em relação... derivada de quinta aqui dentro em relação a x é menos 1. Vamos juntar, né? Então, vai ficar 2x menos 2, mais 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes menos 2y dá menos 4y. Tem um sinal de menos aqui, então vai ficar mais 4y, e aqui menos 12, né? Por causa do sinal de menos. E menos x vezes 2 dá menos 2 vezes 1 mais 2x. Então, 2x com 2x dá 4x, mais 4y, menos 12, menos 14. Tá? Então, esse é o dg dx. Agora, a gente vai lá e calcula o dg dy. Quem é o dg dy? O dg dy, a gente vai vir aqui derivar em relação a y a expressão de cima, né? Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado em relação a y não tem, só tem o y, que vai dar 2y. Né? Não tem, é 0, né? Mais a derivada disso em relação a y, né? Desse aqui em relação a y, vai ficar 2, 6 menos 2y menos x, vezes menos 2. Juntando aí, né? Fazendo distributivo, depois juntando, vai ficar 2y. Então, menos 2 vezes vezes 2 dá menos 4 vezes 6. Então, vai dar menos 24.
Menos 2 vezes 2 dá menos 4 vezes menos 2y dá mais 8y. Menos 2 vezes 2 dá menos 4 vezes x mais 4x. Tá? Juntando o que der, então vai dar 10y mais 4x menos 24. Agora, igualando a zero, a gente vai ter o seguinte sisteminha. Tá? Então, esse é o df dx. dg dx, desculpe. dg dy, né? E o de cima, o dg dx. Então, igualando a zero, a gente vai ter o seguinte sisteminha. 4x mais 4y menos 14 igual a zero. 10y mais 4x menos 24 igual a zero. Sisteminha linear, facinho de resolver. Tá bem? Então, posso fazer o quê? Eu posso vir numa equação, isolar uma variável e substituir na outra, né? É 24 que tá certo. E substituir na outra, tá bem? Então, vamos lá. Aqui, inclusive, dá para dividir por 2, né? Então, vai ficar 2x mais 2y menos 7 igual a zero. Então, isolando o x, então vai ficar 2x mais 2y igual a 7. A gente pode isolar qualquer variável, y como função de x ou x como função de y. Tá certo? Então, vou escrever y igual a 7 meios menos x. Tá bem? Agora, eu pego esse valor e substituo aqui. Tá? Nessa equação. Então, substituindo y igual a 7 meios menos x em estrela, em asterisco, vai ficar o quê? 10, no lugar do y a gente coloca 7 meios, menos x, mais 4x, menos 24 igual a zero. Faço a distributiva, então vai ficar o quê? 10 vezes 7 meios, 10 vezes 7 dá 70, dividir por 2 dá 35. Menos 10x, mais 4x, menos 24 igual a zero. Menos 10 mais 4 dá menos 6x. Menos 24 mais 35 dá mais 11, igual a zero. Então, aqui vai ficar menos 11. X igual a menos 11 sobre menos 6, ou seja, x é igual a 11 sobre 6. Agora, o y, que é 7 meios menos x, então o y vai ficar igual a 7 meios menos 11 sobre 6. Tira o mínimo aí. O mínimo vai dar 6, né? 6 dividido por 2 dá 3. Então, vai dar 21 menos 11. Então, dá 10 sexto. Tá? Então, x dá 11 sobre 6. Y dá 10 sobre 6. Vamos encontrar o valor de z só por curiosidade, porque com esses dois valores a gente já pode classificar se é ponto de máximo ou mínimo. Então, o valor de z aí vai ser quem? O z, ele é 4 menos 2y menos x. Z é igual a 4 menos 2y menos x. Tá? Que vai dar o quê? 4 menos 2, no lugar do y a gente coloca quem é ele, que é 10 sobre 6. No lugar do x a gente coloca esse, que é 11 sobre 6. Não vou simplificar aqui, né? O 2 com 6 não vou deixar do jeito que está aqui para poder fazer a conta. Então, vai ficar o quê? 4 menos 20 sobre 6, menos 11 sobre 6. O mínimo aqui é 6, então vai ficar 6. Vai dar 24 menos 31. 24 menos 31
dá menos 7 sexto, tá? Então, o ponto é x igual a 11, 6, y igual a 10, 6, e z igual a menos 7, 6. Isso aqui são as coordenadas do ponto que tem a distância satisfazendo uma determinada coisa. Se é maior ou menor, a gente vai ter que testar a derivada segunda, tá? E qual o valor da distância nesse ponto, tá? Porque aqui eu estou pegando as coordenadas do ponto. Então, para estas coordenadas, tá? O valor da função distância será como? A gente vem na função distância e substitui o valor aí, ó. Qual que é a função distância? A função distância é esta aqui, né? Tá aqui. X menos 1 ao quadrado, mais y quadrado, mais 4, menos 2y, menos x, mais 2, tudo ao quadrado, tá? Deixa eu copiar aqui, levar lá embaixo e substituir, né? Então, edit, copiar. Então, vamos lá. Vamos ver quanto que vai dar esse valor aí. Também só por curiosidade, né? Porque não precisaria fazer a substituição, né? Então, vai ficar o quê? Então, d igual a raiz quadrada de quem? No lugar do x, a gente coloca quem é ele. No lugar do y, a gente coloca quem é ele. E no lugar bom, não tem z aqui, né? É 6 menos 2 vezes 10 sobre 6, menos 11 sobre 6, isso tudo ao quadrado. Primeiro vamos tirar o mínimo dentro de cada parcela. Aqui vai ficar 6, né? Então vai ficar 11 menos 5 sextos, né? 11 menos 5. Então vai ficar... desculpe, 11 menos 6 vai dar 5 sobre 6 ao quadrado, mais 10 sobre 6 ao quadrado, mais... Aqui dentro vai ficar... O mínimo vai ficar 6, vai ficar 36, menos 20, menos 11 sobre 6 ao quadrado. Então, D vai ficar o quê? 5 ao quadrado dá 25. Embaixo, todo mundo tem 6 ao quadrado, eu já vou tirar fora da raiz, tá? Para não precisar fazer a conta. O denominador é comum, então isso aqui já vou colocar 6 aqui do lado de fora. Vai ficar a raiz de quem? 25 mais 10 ao quadrado dá 100, mais 36 menos 31, né? Porque vai ficar 20 e 11 dá 31, então dá 5. 5 ao quadrado também, então dá 25. Então daria raiz de 150 sobre 6. 150 dá para simplificar? Talvez dê. 150 por 2 dá... Não, 150 dá 10 vezes 15, né? Então, dá por 2 vai dar 75. Dá por 3, que dá 25. 5, 5, 5, 1. Então, isso aqui eu posso escrever como 5 raiz de 6 sobre 6. Essa é a distância que a gente tem. Agora, vamos verificar se o ponto que a gente encontrou é de máximo ou é de mínimo, tá? Essa conta aqui para a distância não precisaria ser feita, eu estou fazendo apenas para verificar, tá? Se eu chegasse aqui e encontrasse as coordenadas x igual a 11 sobre 6 e y igual a 10 sobre 6,
eu já posso testar para verificar se o ponto que eu encontrei é de máximo ou de mínimo, tá bem? Uma observação útil aí, quando a gente está resolvendo esse tipo de problema, olha, este é um problema que tem uma interpretação física, né? Tem uma situação por trás dele. E claramente a gente sabe que se eu estou encontrando a distância do ponto até o plano, eu encontrei só um valor, então com certeza ela tem que ser mínima. Por quê? Porque não existe distância máxima entre o ponto até o plano, porque o plano se estende infinitamente. Então a distância máxima entre o ponto até o plano seria mais infinito. Então o valor que eu encontro é a distância mínima. Então com certeza absoluta, se eu chegasse aqui e encontrasse o valor de x igual a isso e y igual a isso, eu já teria condições de encontrar o valor de z, que foi o que eu achei, e este ponto aí já representaria a menor distância. Eu estou calculando o valor da distância apenas para verificar quanto que vai dar, tá? E agora eu vou fazer o teste da derivada segunda. Apesar de não precisar, porque eu já sei que vai ser ponto de mínimo, tá? Mas só para completar o problema. Mas não precisa, tá? Então bastaria a gente olhar e observar que esse é um problema físico, vem de uma situação física. Então agora o passo 2 é testar o ponto crítico. Tá? Então eu vou lá, calcular a derivada segunda para g. Você fala, professor, vou precisar usar a raiz aqui? Não, tudo é para g só, a função que você criou. A função g, cadê? A derivada de g em relação a x é 4x mais 4y menos 14. Então, vou derivar isso aqui mais uma vez com relação a x. Então, vai ficar d dx 4x mais 4y menos 14. É mais ou é menos? Deixa eu copiar lá, senão depois eu me esqueço aqui. Copiar aqui, cadê? Tá aqui, ó, 4x mais 4y menos 14 e 10y mais 4x menos 24. 4x mais 4y menos 14 e a outra vai ficar 10x mais 4y menos 24, né? Então, a derivada disso em relação a x vai dar 4. A derivada disso em relação a y vai dar 4 também. A próxima, vou derivar derivada segunda de g dy dx dy, né? Então vai ficar o d dy de 10y mais 4x menos 24, é assim, né? 10y mais 4x menos 24. Isso aqui também vai dar 4. E a derivada segunda de g em relação a y vai ficar d dy de 10y mais 4x menos 24, que dá 10. A matriz hessiana é quem? É 4, 4, 4 e 10. O determinante dela vai ficar o quê? 4 vezes 10, que dá 40, menos 16, que dá 24, que é positivo. E a derivada segunda de g em relação a x é 4, que é maior do que zero. Então, portanto, o ponto encontrado é de mínimo, tá bem? Mínimo. E, finalmente, vamos fazer um próximo e último exemplo aí, tá? Também é um exemplo que a gente contextualiza, é um probleminho, tá?
e vamos montar para ver como é que fica esse problema aí. Neste próximo problema, também contextualizado, é o seguinte, ó. Devemos fazer uma caixa com 100 centímetros cúbicos de volume. Tal caixa terá forma retangular e sem tampa. Quando diz que é retangular, né, é um prisma. Prisma retangular reto, um paralelepípedo. Encontre as dimensões que minimizem a quantidade de material. Tá? Então vamos montar o problema aqui para a gente tentar identificar o que vai acontecer. Então nessa situação, o que a gente vai fazer? Vamos tentar fazer o desenho aí, né, para ver se ajuda. E vamos identificar qual função que a gente quer otimizar e qual a função restrição, porque nesses problemas em geral tem uma restrição. Então, eu quero fazer uma caixa retangular aqui, né, uma caixa assim mais ou menos, né, na forma de um paralelepípedo. Então ela vai ter, ela vai ser uma caixa sem tampa, então não tem tampa. O que eu quero? Qual é a restrição do problema? Ó, restrição é aquela coisa que obriga, que está obrigando no problema. Então você vê, ó, devemos fazer uma caixa com 1000 centímetros cúbicos de volume. Então eu não tenho liberdade de fazer a caixa com qualquer volume. Eu quero uma caixa que tenha o volume de 1000 centímetros cúbicos, tá? E qual função, então essa aqui vai ser a restrição. E qual função que eu vou encontrar o mínimo nesse caso, tá? Qual função que eu vou encontrar o mínimo? Eu quero encontrar as dimensões que minimizem a quantidade de material. Para que eu vou utilizar o material? O material vai ser feito para fechar a caixa, né? Então eu vou utilizar o material para fechar as laterais da caixa. Então as laterais da caixa, a caixa vai ter arestas X, Y e Z. E as laterais da caixa, se você olhar, são faces. Faces que tem uma determinada área, né? Então eu tenho o que aqui, ó? Então esta face, eu vou chamar essa face de A1, esta de A2. Então a face A1 é igual a A2, é igual a quê? É X vezes Z, porque é um retângulo. As duas outras laterais agora, esta aqui e esta, né? São essas duas aqui, laterais. Então ela vai ter o que? Eu vou chamar de A3 e A4, tá? Então A3 também é igual a A4 e vai ser o que? Y vezes Z. E a de cima é igual a de baixo, mas em cima eu não coloco, só vou colocar embaixo. Embaixo eu vou chamar de A5, que é X vezes Y, tá? Então o que eu vou fazer? Então as laterais, a soma de todas as laterais, eu vou chamar de L, vai ser A1 mais A2, então vai ficar XZ mais XZ, então vai dar 2XZ, mais A3 mais A4, então vai dar 2YZ, mais o A5, que é o XY. E qual a restrição? A restrição que eu tenho é que o volume é 1000 centímetros cúbicos. O volume dessa caixa aqui é fácil de encontrar, porque vai ser o produto de X vezes Y vezes Z. Então o volume eu posso escrever assim, como X, Y, Z. Então esta é a restrição e esta é a função que eu quero minimizar, tá certo? Então essa é a situação que eu tenho no problema. Bom, então montei o problema. Agora vamos lá, vamos identificar o que a gente tem. Então, inicialmente, a gente tem 3 graus de liberdade, X, Y e Z. E uma restrição, que é X vezes Y vezes Z, não é qualquer coisa, tem que ser igual a 1000. Tá? Então, o que a gente faz? Isto aqui obriga a gente a ter uma determinada condição. E qual condição é essa que a gente tem no problema? Existe uma relação envolvendo x, y e z. A gente vai usar essa restrição para isolar uma variável e substituir na equação que a gente quer encontrar o mínimo, tá? Então, como é que a gente resolve, né? Então, no passo 1 aí, a gente vai isolar z, x ou y, pode escolher, eu vou escolher escrever z como função de x, y, z como função de x, y,
na restrição. Então, a restrição é x, y, z igual a 1000, ou seja, z é igual a 1000 dividido por xy. Agora a gente vai na equação L, então no passo 2, vamos na função L e substituímos z. Então vai ficar o quê? L é igual a 2x z mais 2yz mais xy. Então, no lugar de z, a gente coloca 1000 xy. No lugar de z aqui, 1000 xy mais xy. Este é o L. Dá para a gente simplificar esse com esse. 2 vezes 1000 dá 2000. O y eu passo para cima como y a menos 1, mais esse cancela com esse. Vai dar 2000, x a menos 1 também, mais xy. Esta é a função que a gente quer encontrar o ponto de mínimo. O que a gente faz? Agora vamos encontrar os pontos críticos, porque a gente já tem a função. Então, os pontos críticos. Passo 3. Pontos críticos. A gente vem aqui, deriva, né? Então, vou encontrar a derivada dela em relação a x. Então, vai ficar o dl dx. Bom, cabe aqui, dl dx, que é quem? A derivada disso em relação a x, aqui não tem x, então vai ficar menos 2000x a menos 2, mais, derivando isso em relação a x, vai dar y. A de baixo vai ficar o quê? Eu vou derivar ela em relação a y. Derivando em relação a y, vai dar menos 2000 y a menos 2, mais, derivando isso em relação a y, vai dar x. Agora, igualando a zero, temos o quê? Menos 2000x a menos 2, mais y, igual a zero, menos 2000 y a menos 2 mais x igual a zero. Eu tenho que resolver esse sistema não linear. Está muito fácil de fazer, inclusive, né? Tem mais de uma forma de fazer. Por exemplo, se eu vier na equação 1 aqui, vou chamar ela de 1, eu consigo isolar y como função de x menos 2, ou x como função de y a menos 2. Posso fazer isso. Ou, uma outra forma é o seguinte, ó. Perceba que se eu multiplicar a equação de cima por x e a equação de baixo por y, eu vou ficar com um termo igual nas duas. Eu vou ficar um xy aqui na primeira equação e um xy na segunda equação. Aí eu subtraio e consigo cancelar esses termos aqui, tá? Então, isso é uma outra possibilidade de resolver, é assim que eu vou fazer, tá? Então, multiplicando 1 por x e 2 por y, a gente vai ficar assim, ó. Menos 2000, x a menos 2, mais y igual a 0 vezes x. E x vezes menos 2000, y a menos 2, mais x igual a 0 vezes x. Então, vai dar o que aqui? X vezes isso tudo aqui vai ficar menos 2000x a menos 1, mais xy igual a 0. E esse menos 2000 y a menos 1 mais xy igual a 0. Chama 3 e 4. Agora eu subtraio 3 de 4 e temos o quê? Então, vou pegar uma equação e tirar da outra. Então, vai ficar 4 menos 3. Então, esse termo cancela com esse aqui e sobra menos 2000 y a menos 1 mais 2000x a menos 1 igual a 0. Cancela 2000 com 2000, então y a menos 1 é menos y a menos 1 igual a menos x a menos 1, ou seja, y a menos 1 igual a x a menos 1.
o que vai dar 1 sobre y igual a 1 sobre x, multiplico o cruzado, então eu vou ter que x é igual a y, tá certo? X igual a y. Bom, como x é igual a y, agora a gente pode descobrir qual é o valor dele. Você pode escolher qualquer uma das equações, ou a primeira ou a segunda, para fazer a substituição. Tanto faz, tá? Então, escolhendo 1, temos, então vai ficar o quê? Vai ficar menos 2000, x a menos 2, mais x igual a 0. Bom, agora resolvendo isso aqui eu vou deixar escrito como menos 2000, 1 sobre x quadrado, mais x igual a 0. Tirando o mínimo aqui, vai dar x quadrado. Então vai ficar assim, né? Menos 2000 sobre x quadrado mais x elevado ao cubo igual a 0. Passo o x quadrado para lá. Então, x ao cubo igual a 2000. X raiz cúbica de 2000. Então, x é igual a 10 raiz cúbica de 2. Certo? Porque raiz cúbica de 2000, 2000 é 1000 vezes 2, raiz cúbica de 1000 é 10, então vai dar 10 raiz cúbica de 2. O y também vai dar 10 raiz cúbica de 2. E o z, como é que a gente obtém z? Não é 1000 dividido por x vezes y, z? Então vai ficar o quê? 1000 dividido por 10 raiz cúbica de 2, vezes 10 raiz cúbica de 2. Então, dá para cancelar esse 10 com esse 10 aqui. Então, vai ficar 10 dividido por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Para racionalizar, eu multiplico em cima e embaixo por raiz cúbica de 2. Opa, raiz cúbica de 2. Uma página a mais aqui. Então vai dar o quê? Z igual ao quê? Fica 10 raiz cúbica de 2, embaixo 2, porque raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes raiz cúbica de 2 vai dar raiz cúbica de 2 ao cubo. Então, cancelando dá 2. Então, vai dar 5 raiz cúbica de 2. Tá? Ficou a metade de x, y e z. Então, as dimensões da caixa são x igual a 10 raiz cúbica de 2, y igual a 10 raiz cúbica de 2 e z igual a 5 raiz cúbica de 2. De fato, como esse problema também é um problema que tem interpretação física, isso aí com certeza absoluta é o mínimo, porque você poderia fazer uma caixa com quantidade de material que você quisesse, com volume de 1000. Você poderia fazer ela bem comprida e fina, tá? Que ela teria um volume menor. Manteria o volume de 1000, mas bem comprida e fina. Por exemplo, você poderia fazer uma caixa com x igual a 1000, y igual a 1000 e z igual a, bem baixinha, né? Então ficaria 1000 vezes 1000, z igual a 1 sobre 1000. Tá? Então, uma caixa desse tipo aqui, com certeza a área dela ficaria muito grande, muito maior do que a área anterior. Tá? Então, na verdade, você pode brincar à vontade. Você podia fazer x igual a 10 elevado a 8, y igual a 10 elevado a 10 e z igual a 10 elevado a menos, vamos lá, 8 dá 18 para dar 3, menos 15, por exemplo. Então, você já sabe que uma área disso aqui, né, a x vezes y, a área lá, ficaria 10 elevado a 18, ficaria enorme, né? Então, você gastaria muito material. Mas como é que a gente verifica realmente que isso aqui é um ponto de mínimo? Então, a gente vai lá no passo 3 e usa o teste da segunda derivada. Então, testando o ponto.
Bom, o dl dx é bem facinho nesse caso aqui, né? Porque as funções são tranquilas. Ela é menos 2000x a menos 2 mais y. Então, menos 2000x a menos 2 mais y. O dl dy é menos 2000 y a menos 2 mais x. Então, derivando isso aqui mais uma vez em relação a x, vai ficar, vem esse 2 na frente, né? Então, vai ficar mais 4000 x a menos 3. Derivando isso em relação a y, isso aqui vai dar 1. D2L dy dx. Derivando isso aqui em relação a x agora, tem que dar igual a isso aqui, né? Vai dar 1 também. E derivando em relação a y, vai ficar menos 4000 y a menos 3. Então, a matriz hessiana vai ficar igual a 4000x a menos 3, 1, que é mais também, tá? Mais 4000x a menos y a menos 3. Substituindo o x aqui, que é 10 raiz quadrada cúbica de 2 elevado a menos 3, 4000, 10 raiz de 2 elevado a menos 3. Então, isso aqui vai ficar 4000 dividido por 2000, 4000 dividido por 2000, cancela, cancela, então vai dar det, né? O det aqui, det 2, 1, 1, 2, que dá 4 menos 1, que dá 3, maior do que zero. Como a derivada segunda de f em relação a x é igual a 2 maior do que zero, então o ponto é de mínimo, tá? Bom, na próxima aula vou falar sobre Lagrange, que é uma outra forma, né, multiplicador de Lagrange, que é uma outra forma de resolver problema com restrição, tá? Então, tchau.